Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós estamos aqui para mais um estudo da série do livro de Hebreus. Amém, irmãos? Então hoje estaremos estudando o capítulo de número 4, que diz o seguinte: Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Então perceba que o versículo começa com temamos, pois. Então, por quê? Porque nós temos que olhar para o que foi escrito antes desse versículo. Nós vimos nos versículos anteriores acerca de Israel, que nunca entraram no descanso prometido por Deus, porque eles não creram em Deus. Né? A incredulidade de uma geração que morreu no deserto. Né? E isso nós vimos lá em Hebreus, né? No nosso estudo passado, no livro de Hebreus, capítulo 3, né? Do 7 ao 19. Então, irmãos, esse versículo aqui está apontando para quê? Para um aviso para os cristãos de hoje, para que eles possam entrar no repouso de Deus. Então, temamos, pois, né? Então, veja que o autor da epístola, né, ele se inclui, ou seja, se nós não crermos em Deus, nós não vamos entrar no descanso. E isso é algo para nós temermos. Então, assim como os judeus receberam a promessa de entrar no descanso, mas pela sua incredulidade não entraram, nós também podemos falhar. Né? Então você está nesse caminho, mas você pode cair, sim. Você pode perder a vida eterna, sim. Né? Então o versículo, ele fala de uma promessa, mas essa promessa ela é condicional. É preciso haver uma reação favorável do homem. A expressão lá no versículo que diz assim, ó, pareça que alguns de vós fica para trás, né, significa deixar de alcançar o prometido repouso eterno. Versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então, irmãos, a gente sabe que o livro de Hebreus é um dos livros do Novo Testamento que mais cita o Antigo Testamento. Aqui está dizendo assim, ó, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Eles quem? O povo de Israel, né? Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles escutaram o Evangelho por meio de Moisés, né? Eles viram tudo o que aconteceu, mas eles não creram, né? Eles não entraram no descanso. A geração mais antiga, né, liderada por Moisés, ela falhou ao entrar no repouso. Então a expressão nada lhes aproveitou não quer dizer que a palavra dada por intermédio de Moisés não tivesse valor, né, ou que fosse fraca. Nada lhes aproveitou, por quê? Porque muitos israelitas eles não acrescentaram a fé ao Evangelho. E o versículo também fala que o Evangelho ele foi pregado aos leitores da carta. Então Deus está chamando a atenção deles, irmãos, antes que eles venham a ser atingidos pela incredulidade. Então essa mistura, né, que é mencionada aqui no versículo, né, é a mistura do Evangelho com a fé. Então não basta apenas ouvir, né, é preciso crer. Então aqui nesse versículo nós vemos o que? A comparação entre a geração do Êxodo e a geração da igreja. Versículo 3. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Então, irmãos, na fundação do mundo já tinham se passado 7 dias, né, sendo o 7º dia do descanso. Né? Então o descanso do 7º dia ele é a base para os demais descansos mencionados na Bíblia. Né? Então entramos no descanso a partir do sábado do 7º dia. Por que nós, né? Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, ou seja, entramos na experiência da salvação pela fé. Percebe que o versículo não diz aqui, estamos entrando no descanso, né? Ou estamos a caminho do descanso. O versículo diz, entramos no descanso no presente. Então trata-se de um descanso preliminar, porque somente no futuro, no reino milenar de Cristo, é que teremos o verdadeiro descanso. Então, irmãos, aqui na segunda parte do versículo, o autor ele nos leva para o Salmo 95, versículo 11, que diz assim, ó, a quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Está falando para quem? Está falando para o povo de Israel. E então o autor ele nos leva até o Salmo 95
para nos mostrar que a geração do deserto, ela rejeitou o descanso, mas nós podemos adquiri-lo através da fé. Então a palavra diz que meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então nós vivemos num mundo, irmãos, de pecado. Né? E enquanto houver pecado, não haverá descanso. Né? Deus está disposto a trabalhar em nós no sentido do quê? De acabar com o pecado. Deus tirou o povo do Egito para introduzir eles no 7º dia, mas eles não obedeceram. Né? Por isso eles não foram introduzidos no 7º dia, que é Sião. Né? Então, enquanto há pecado, irmãos, não há descanso. Cristo e Deus, eles estão trabalhando juntos para poder o quê? Acabar com o pecado. Versículo 4. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Então, irmãos, esse versículo aqui é a citação de Gênesis 2, versículos 2 e 3, né, que eu vou ler aqui para os irmãos. Né? Diz assim, ó, e havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, irmãos, no 7º dia, né, não cita manhã e tarde, como nos outros dias, mostrando o quê? Que esse descanso aponta para o descanso em Cristo no 7º milênio. Hebreus ele vai mostrar 3 tipos de descanso. Né? Hebreus capítulo 4. O descanso do sábado, né, instituído na criação, o descanso da terra prometida e o descanso que Davi previu, que é o descanso em Cristo. Os versículos 3 e 4 de Hebreus capítulo 4, né, eles falam do primeiro momento de descanso, que fala do descanso associado ao 7º dia. Então há uma promessa de descanso em Deus, que é o 7º dia da semana. A palavra diz, né, repousou Deus. Né? Eu pergunto a vocês, Deus repousa? Deus não repousa. Né? Então, o repouso aqui é o prazer e satisfação de ver as suas obras realizadas. Né? Lá em Isaías 40, versículo 28, diz assim, ó, não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga, é inescrutável o seu entendimento. Hebreus 4, 5. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Agora, irmãos, o autor ele nos leva para o Salmo 95, versículo 11. A quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Por que agora ele nos leva para o Salmo 95, versículo 11? Para mostrar mais uma vez que a geração do deserto ela não entrou no descanso. Hebreus 4, 6. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele. Nele quem? No descanso. Então resta alguns entrarem nele. Ou seja, os judeus, eles foram os primeiros a receber as boas novas, e não entraram por causa da desobediência. Que desobediência foi essa? A gente sabe que Deus queria um sacerdócio de 12 tribos, né? Mas o sacerdócio caiu em Levi. Então por que Deus escolheu os levitas para o sacerdócio? Os levitas eles tiveram destaque entre as tribos por terem se posicionado a favor da adoração somente ao Senhor. Enquanto parte do povo adorava um bezerro de ouro, tempo em que Moisés havia se ausentado, né, para falar com o Senhor no monte, né, parte do povo estava adorando o bezerro de ouro. Né? Então, quando o versículo diz aqui, resta que alguns entrem nele, está falando da igreja, né? As 2 casas de Israel. Né? Então, a oportunidade ainda está aberta e nós podemos aproveitar dela. Verso 7. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo, por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então eu falei do primeiro momento do descanso, né? Agora aqui nesse versículo está falando do terceiro momento do descanso. Entrar no descanso de Deus hoje. Né? É o terceiro por quê, irmão? Porque o autor de Hebreus ele inverteu a ordem aqui. Então no versículo 3, o autor cita o Salmo 95, 11, para falar do descanso, e aqui ele cita o Salmo 95, de 7 a 8, para dizer que essa advertência veio muito tempo depois de Josué. Então o Salmo 95, 7 e 8 diz assim, ó, porque Ele é o nosso Deus,
e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação, e como no dia da tentação do deserto. Então, irmãos, este salmo aqui ele relata a reação de Deus, né, à condição espiritual de Israel. Davi ele repete que eles deveriam ouvir ao Senhor para entrar no descanso hoje na época de Davi. Então percebe que o versículo lá tem duas palavras hoje. Então Davi ele repete esse salmo, né, ele diz esse salmo para as pessoas entrarem no descanso hoje, na época de Davi. Davi escreveu as palavras do Salmo 95 aproximadamente 400 anos depois de Israel ter entrado na terra de Canaã, sob a liderança de Josué. E agora Deus está chamando novamente hoje, né, nos nossos dias, alertando os homens para não endurecerem o coração e serem separados de Deus, como Israel foi no deserto. Verso 8. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Agora vem um segundo momento de descanso, que é através de Josué. A terra de Israel, né, seria para descanso. Né? E Deus enviou então Moisés para tirar o povo de Israel do Egito. Né? A nação de Israel, ela nasceu no Egito, né? O povo foi se multiplicando debaixo de jugo. Por meio de Moisés, então Deus desceu para libertar, né, o povo da escravidão e plantar o povo numa terra que emana leite e mel. Então a terra ela seria para eles um descanso. E Josué, então, ele vai introduzir o povo no descanso. Mas mesmo entrando na terra, Josué não lhes deu descanso. Se Josué tivesse dado descanso ao povo, né, o versículo diz, não falaria depois disso de outro dia. Ou seja, não precisaria de Davi falar disso depois de outro dia. Então esse outro dia, irmãos, está se referindo ao que é hoje. Lá em Josué 22, 3 e 4 diz assim, ó, a vossos irmãos durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivesse o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido. Voltai-vos, pois, agora e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, porque Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Então, irmãos, é o cumprimento, né, da promessa de descanso. Né? Josué, ele não entendeu que o descanso que Deus queria dar era no futuro. Né? E esse descanso foi um símbolo do verdadeiro descanso que virá. Né? Então Josué não pôde levar o povo ao descanso devido à incredulidade dos israelitas. Então quando o versículo fala aqui, não falaria depois disso de outro dia, trata-se de um dia além daquele referido por Josué. Lá em Levítico, irmãos, 25, de 2 a 4, diz assim, ó, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando entrardes na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Quando entrares na terra, né, a terra vai guardar o sábado. Então, quando Josué introduziu o povo na terra, a terra guardou o sábado. Mas o escritor de Hebreus, ele entendeu que aquele não era o descanso de Deus, né? Por quê? Porque havia pecado. Hebreus 4:9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Esse descanso resta, né, se não endurecer o coração. Então a palavra repouso nesse versículo aqui, irmãos, não é a mesma do versículo 1 deste capítulo. Então a palavra repouso aqui significa descanso do sábado. O verso 9 ele descreve o descanso como um descanso sabático. Né? Então o que o texto está dizendo, irmãos, é que há salvação para Israel. Resta um descanso para o povo de Deus no futuro. Né? Então no Antigo Testamento Israel era chamado o quê? De povo de Deus. Hoje nós somos Israel de Deus. Entrar nesse repouso significa o cessar dos sofrimentos, da perseguição, né, tão comuns nos nossos dias, né? Será um descanso sem fim. Né? Então o descanso ele ainda está disponível. E isso tudo é graça de Deus. Versículo 10 diz, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras,
como Deus das suas. Então esse versículo aqui, ele deixa claro que o descanso é futuro, né? Haverá um descanso quando cessarmos nossas obras. Cristo é o nosso descanso e o nosso sábado. É o verso 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no exemplo de desobediência. Então procuremos, né, ou esforcemos, né? Por quê? Porque a pessoa pode cair. Embora no versículo 3 diga que nós já entramos no descanso, percebe aqui que não há contradição. Por quê? Porque haverá pessoas que não vão crer, né? Se nós olharmos para o povo de Israel, né, a desobediência ela levou o povo de Israel a cair. Então esse texto, irmãos, é a grande revelação, pois nos traz a compreensão exata do que o Salmo 95 quis dizer quando tratava de descanso e sobre como entrar nesse descanso, né? Então veja que ele explica que aqueles que saíram do Egito, eles não puderam entrar no descanso pelo fato de que a mensagem e as coisas que eles ouviram não foi acompanhada pela fé. Ou seja, eles não creram, né? Então Deus jurou que esses não entrariam em seu descanso. Então, irmãos, Deus tirou eles do Egito e eles tentaram a Deus, dizendo que iriam morrer lá. Deus abriu o mar. Quando eles chegaram no deserto, eles estavam com sede. E eles disseram que Deus tinha levado eles para matar eles no deserto. Então Deus fez com que as águas purificassem, né? Deus mandou o maná e eles tentaram a Deus dizendo: será que o Senhor está no meio de nós? E eles começaram a reclamar que não tinha carne, porque eles estavam enjoados do maná. Então, irmãos, o versículo diz assim, então, né, para que ninguém caia. Ou seja, para que não aconteça conosco o que aconteceu com eles. Veja que no versículo o autor se inclui, né? Procuremos, esforcemos. Ou seja, ele está querendo dizer que nós devemos ser diligentes, né? Embora a salvação ela seja pela graça divina, o cristão ele deve se esforçar. Ele deve procurar a santidade. Versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, irmãos, o verso anterior, ele diz para a gente procurar entrar naquele descanso. Ele fala que você deve ser diligente para entrar no descanso de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e poderosa, né? Então esse versículo aqui, ele procura nos advertir contra o péssimo exemplo de desobediência da geração do deserto. Então a palavra de Deus, irmãos, ela vai mostrar quem vai entrar no repouso de Deus. A palavra é o padrão, né? É o padrão de medida que Cristo usará no juízo. A palavra de Deus ela vai penetrar até o fundo do teu coração, né? Do meu coração, para ver se você é realmente um nascido de Deus ou não. Se você é nascido de novo ou não, né? Então você não pode brincar com essas coisas de Deus. Então lá em Apocalipse, irmãos, 19, versículo 13, diz assim, ó: E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chamava é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é viva, né? Então a palavra de Deus é o próprio Cristo. Não se refere a um livro eficaz, né? Um livro ele não muda as pessoas. Um livro não muda a vida das pessoas. E a palavra diz, né, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ou seja, está mostrando aqui que é um objeto preciso, né? Ela penetra no homem até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, que é uma parte do corpo humano que requer uma maior sensibilidade. E aqui, irmãos, nós não vamos entrar aqui na questão da dicotomia ou da tricotomia, né? A gente pode tratar isso num outro vídeo. Então, aqueles que seguem a doutrina dicotômica, eles acreditam que o homem tem corpo e espírito. A alma seria sinônimo do espírito. Já para os tricotômicos, o homem possui corpo, alma e espírito distintos. Mas a gente discute esse assunto num outro vídeo. É essa, então, a espada que penetra e corta, né, no mais íntimo do ser. Revela os pensamentos e intenções. E se ela descobrir que a tua fé é uma farsa, então ela se torna uma arma de execução. Então a palavra de Deus, ela não só salva, mas não só conforta, não só alimenta, mas é uma arma de execução. Por isso que ela é chamada de espada de dois gumes. Então o ponto-chave desse versículo, irmãos, é que é impossível alguém enganar a Deus. Verso 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele,
Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, as palavras nuas e patentes, usadas aqui no texto, significa que todos os disfarces foram arrancados, né? Os fatos são expostos. Todos terão de prestar contas diante de Deus. Deus pode ver você exatamente como você é. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Trata-se de um destaque, né, à onisciência de Deus. Cada pensamento e desejo de cada pessoa estão constantemente sob o olhar de Deus. Nada permanecerá encoberto. A quem temos de prestar contas, né? A quem? A Cristo. Hebreus 4,14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho do homem, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então, visto que, né? Então, o autor aqui, irmãos, ele está voltando para o assunto do sumo sacerdócio de Cristo. Então, aqui é mais um alerta, né? Retenhamos firmemente a nossa confissão. Cristo, ele age como um sumo sacerdote em nosso favor diante de Deus. E ele penetrou nos céus. Cristo ressuscitou, ascendeu ao céu e agora ele está assentado à destra de Deus nos céus. Jesus, Filho de Deus, né? Mostrando as suas duas naturezas, né? A sua humanidade e a sua divindade. Verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, irmãos, Jesus, ele entende quando as pessoas pedem perdão. Ele foi tentado em todas as coisas, como os homens, sem consentir com o pecado. Jesus, ele não venceu só na cruz, né? Ele venceu a vida inteira, pois em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Aquela tentação de Jesus de 40 dias não quer dizer que Jesus foi tentado só 3 vezes, né? Na realidade, ele foi tentado durante 40 dias. Né? Ou seja, tinha mais coisa ali, né? Mas a palavra de Deus nos mostrou aqueles 3 momentos. Mas na realidade, ele foi tentado durante os 40 dias. E finalmente, versículo 16 que diz: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Trono, né, da graça, está associado aqui à Arca da Aliança. Né? Na nova aliança, irmão, nós podemos vir ousadamente ao trono de Deus, em qualquer dia, em qualquer hora. Né? E essa ousadia por quê? É porque nós temos livre acesso a Deus. Porque Cristo se compadece das nossas fraquezas, nós podemos chegar com confiança, nós podemos chegar com coragem, nós podemos chegar com audácia, nós podemos chegar com ousadia na presença de Deus. Nós podemos chegar com confiança ao trono celestial. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui a gente encerra esse vídeo. Espero que os irmãos tenham compreendido. Caso os irmãos tenham alguma dúvida, né, ou mesmo queiram fazer algum comentário a respeito do vídeo, os irmãos podem usar aí os comentários. Caso você tenha gostado desse vídeo, peço aí que você deixe seu like, seu joinha. Caso você ainda não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal e aguarde aí a postagem de próximos vídeos. Então, obrigado a você que assistiu o vídeo até o final e fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.